Você já ouviu falar nos livros proibidos da Bíblia? Pois é, parece nome de filme de suspense, mas não, é coisa real. A Bíblia que você conhece hoje não é exatamente a versão integral da história. Ela é como aquele pacote de internet que você assina achando que vem ilimitado, mas descobre depois que cortaram metade do que você queria usar. Imagina só, ao longo dos séculos, textos e mais textos foram escritos sobre Deus, sobre Jesus, sobre anjos, profetas e visões malucas. Mas aí, muitos deles simplesmente foram deixados de fora, cancelados, arquivados, esquecidos, oficialmente, claro, porque na prática sempre existiram por aí, circulando de forma meio escondida. E a pergunta é inevitável. O que tinha nesses textos que era tão perigoso assim? Será que eram revelações bombásticas? Será que contradiziam os líderes da época? Ou será que era só porque alguém achou que a história não ia colar? Para entender isso, precisamos voltar lá atrás, nos primeiros séculos do cristianismo. Spoiler, não existia uma Bíblia pronta. O que existia era uma confusão de textos. Cada comunidade tinha os seus. Era tipo quando você chega numa festa e cada grupo está tocando uma música diferente. Uns estavam lendo o Evangelho de Marcos, outros preferiam o de João, outros tinham cartas circulando e ainda havia textos que hoje a gente chamaria de spin-off. E aí, claro, chega um momento em que alguém precisa organizar o rolê. Não dá para cada grupo sair pregando uma versão diferente. Então, líderes religiosos decidiram: esses livros entram, esses ficam de fora. E sinceramente foi uma escolha bem humana. Nada de luz divina descendo e dizendo: inclua Mateus e jogue fora Judas. Foi política, foi poder, foi estratégia. E é daí que surgem os famosos livros proibidos da Bíblia. Ou, para os estudiosos, os apócrifos. A palavra apócrifo não significa maldito, nem demoníaco. Quer dizer só escondido, não oficial. Tipo aquele áudio que você nunca posta no grupo da família porque sabe que vai dar treta no Natal. Mas o que tem nesses livros, afinal? Agora é a parte divertida. Um dos mais famosos é o Evangelho de Tomé. E olha, esse é um prato cheio. Ele traz várias frases atribuídas a Jesus, mas são bem diferentes do que você encontra nos evangelhos tradicionais. Algumas parecem profundas, quase enigmáticas, como se Jesus tivesse virado coach motivacional. Outras são tão misteriosas que dá até vontade de perguntar: Jesus, explica melhor, por favor? Mas não, ele só largava a frase e ia embora. Outro explosivo é o Evangelho de Maria Madalena. Sim, Maria Madalena, aquela mesma que aparece nos evangelhos oficiais. Só que aqui ela não é apenas uma seguidora fiel. O texto mostra que ela tinha voz, ensinava e inclusive discutia com os outros discípulos. Imagina a cena: Pedro, Tiago e João brigando com Maria e ela ali firme, defendendo seu ponto. Isso numa sociedade patriarcal era tipo bomba relógio. Resultado? Livro banido. E tem ainda o Evangelho de Judas. Esse é nível plot twist. Em vez de mostrar Judas como o vilão que entregou Jesus, esse evangelho sugere que ele estava, na verdade, ajudando a cumprir o plano divino. Tipo, alguém tinha que fazer o trabalho sujo e esse alguém fui eu. Polêmico demais, né? Claro que a versão oficial não quis saber dessa história. Mas não são só evangelhos diferentes. Tem também livros que mais parecem filmes de ficção científica. O mais famoso é o livro de Enoque. Esse texto fala de anjos caídos que desceram à terra, se apaixonaram por mulheres humanas e tiveram filhos que eram gigantes. Sim, gigantes. É basicamente um crossover entre Bíblia e Senhor dos Anéis. Esse livro era respeitado por muitos judeus e até citado por alguns autores cristãos antigos. Mas, no final, foi cortado fora. E olha, o livro de Enoque não é leve, não.
Ele descreve em detalhes esses anjos rebeldes, fala sobre punições celestiais, visões cósmicas e coisas que dariam um bom roteiro de série na Netflix. E claro, isso não agradava a todo mundo. Ficava muito fora do tom que a igreja queria. Outro exemplo curioso é o Apocalipse de Pedro. Esse livro descrevia em cores bem vivas como seriam as punições no inferno. É tipo uma versão estendida do Apocalipse que você já conhece, só que mais gráfico, mais assustador. E aí alguém lá atrás deve ter pensado: se a gente colocar isso, o povo vai ficar em pânico. Melhor deixar quieto. Agora, segura essa. Não foi só questão de conteúdo estranho. Muitos livros também foram cortados porque davam espaço a interpretações diferentes. Era uma briga de narrativas. Se a versão oficial dissesse que Jesus era assim, mas outro texto sugerisse que ele poderia ser assado, pronto, treta na certa. Então a solução foi simples: corta fora. E sabe o mais engraçado? Muitos desses livros falam justamente sobre conhecimento secreto, sobre buscar a verdade escondida. É quase irônico. Eles foram escondidos, falando sobre coisas escondidas. Mas calma, não é porque esses livros foram banidos que significa que são falsos ou demoníacos. Eles mostram que, no começo do cristianismo, havia muito mais diversidade de ideias do que a gente imagina. Não era todo mundo concordando em tudo. Era debate, era confronto, era gente pensando diferente. E isso, convenhamos, é totalmente humano. Agora pensa comigo. Se você assiste uma série, mas cortam metade dos episódios, você entende a história, mas perde um monte de detalhe. É isso que aconteceu com a Bíblia. A gente recebeu a versão oficial, mas muita coisa ficou pelo caminho. E até hoje, quando algum desses manuscritos é encontrado, tipo os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, o mundo acadêmico enlouquece, porque eles trazem trechos que mudam nossa visão da história. E claro, o público em geral fica só com uma pergunta na cabeça: o que mais esconderam de nós? E essa é a parte boa. Mergulhar nesses textos não é sobre perder a fé, mas sobre abrir os olhos para a complexidade da história. Porque no fim das contas, quem decide o que é verdade sempre teve poder. E o que não encaixava nesse poder era deixado de lado. Então, talvez a maior lição dos livros proibidos da Bíblia seja essa: sempre existiu mais coisa acontecendo do que aquilo que contaram pra gente. E se a gente quer realmente entender o passado, precisa também olhar para o que foi escondido. E aí fica a pergunta: será que a nossa fé seria diferente se esses livros tivessem entrado? Será que a imagem de Jesus, dos apóstolos, do próprio Deus seria outra? Nunca vamos saber ao certo, mas uma coisa é clara: o que foi deixado de fora continua despertando mais curiosidade do que nunca. E é por isso que esses textos, mesmo proibidos, continuam vivos. Eles estão aí, desafiando a gente a pensar, a questionar e, claro, a procurar respostas. Então, se você curtiu essa viagem pelos livros proibidos da Bíblia, já faz aquele combo sagrado. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai ficar de boca aberta. Porque no fim das contas, quem é que não gosta de descobrir o que estava escondido o tempo todo?